pessoal! Chegamos! Boa noite! Boa noite, Cláudia! A gente demorou um pouquinho, pessoal, porque a gente abre a live no Facebook e aí a gente vai passando para a turma aí, né? Mas estamos aqui. Muito bem, nosso convidado de hoje, diretamente de Recife, dá para perceber, né? Olha só, eu tô com aquecedor, com essa roupa e olha a pessoa. Boa noite, Valéria, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho? Queria certo. Primeiramente pedir desculpa porque eu tô aqui num lugar mais aberto e acredito que a vizinhança hoje inventou de dançar funk, que tá rolando. Eu não sei se está vazando o áudio, mas eles estão bem. Ficando bem em casa, então. Ficando bem em casa, né? Não estou no Rio de Janeiro, tá? É Recife mesmo. Se achar que eu estou no Rio, eu estou em Recife. Mas queria te agradecer pelo convite, em primeira mão. E estou muito feliz de estar aqui com você, falar sobre tango, uma coisa que eu sou apaixonado. Também fiquei muito feliz, porque eu te conheci por causa do grupo de BH, né, do Congresso de BH, que a gente está junto nesse grupo. E aí, quando começou essa nova temporada de paisagens urbanas, eu falei, vou conversar com ele. E a gente teve essa semana, pessoal, um encontro. Nossa, acho que a gente conversou umas 3 horas aquele dia. Não, a live não vai ser de 3 horas, tá? Fiquem tranquilos. Mas foi muito boa a conversa. Vou dizer que essa live vai demorar. A história é grande. As nossas lives estão durando mais de 1 hora e meia. Aí, quando o povo interage muito, às vezes passa, mas a ideia é que a gente também leia alguns comentários, que vocês aí de casa participem, para manter ainda o ambiente de encontro, não só de entrevista, mas de encontro, né? Às vezes eles fazem alguma pergunta. Vamos ver quem já chegou, olha lá. Ó, o Rafael é lá de... Já estou conhecendo um monte de gente, assim, de outras cidades já. O Rafael é lá de Florianópolis, mas ele não está morando mais em Florianópolis. Eu estou falando errado, Rafa, depois você me corrige. O Alberto, aqui da Zona Norte, a Luciana Sardinha, lá de BH, a Elaine, a Rosângela, minha prima, a Elaine aqui do Movida, o Edson de Floripa, o Júlio já chegou. Ei, Júlio! Júlio é meu parceiro. Não, minha mãe. Parceirão, Júlio, né? Júlio é meu parceiro A gente fica nos congressos só rindo, eu e ele. Se junta para rir das coisas. Vocês dois têm cara mesmo. Não queria dizer, um mas abraço, sim. Um abraço, Júlio. Só gente boa aí, né? Tem o Marco também aqui do Movida. Quem mais? A Adriana aqui da Casa Carlinhos de Jesus, a Rita. Oi, pessoal, que bom. A Virgínia também deve estar entrando, ela já pediu o link para mim, deve estar chegando por aí. A Vera Cardoso, querida, vocês estão tudo aí, bem-vindos. Deixa eu só começar, eu perguntei, na hora de fazer o vídeo das fotos, nossa, é cada ponte linda que tem Recife, meu Deus, fiquei encantada. Ponte Velha. Eu escolhi essa. E aí você me fala um pouco dessa ponte. Conhecido como Ponte de Ferro, aqui do Recife. É um dos pontos mais, eu acho, mais bonitos do centro do Recife. Essa ponte aí, ela tem uma arquitetura, acredito eu, holandesa. E é lindo. E eu passei muito na minha infância, na minha adolescência por aí, porque eu estudava aí perto. E tinha um cinema do outro lado da ponte, chamava Moderno. Não existe mais. E do outro lado, de um lado tinha o São Luís e do outro lado tinha o Moderno. Então eu gosto de cinema, ia para o São Luís, passava a ponte, ia para o Moderno. Nossa! E era muito legal. Faço uma imagem da minha adolescência e infância, ter estudado aí na Rua da Imperatriz e cruzando aí a Rua da Concórdia, a Rua da Palma, que são ruas que ficam transversais a essa ponte aí. E isso aí também lembra o Carnaval de Recife,
E lembra também Buenos Aires, aquela parte ali do Porto Madeiro, e eu acredito que você escolheu essa ponte porque tem uma ligação aí com... Não é? A gente está intimamente sempre ligado com Buenos Aires, não? Não, é engraçado que quando eu estou em Buenos Aires, parece que eu estou em Recife. Quando eu estou em Recife, parece que eu estou em Buenos Aires. Principalmente ali, você vai ver... Você vai ter oportunidade de conhecer Recife e vai ver que Recife é muito bonito, é muito lindo. Não é porque eu sou daqui, mas Recife é lindo. É lindo. Pelas fotinhas que eu coloquei aí da Recife antiga e da Recife moderna, né, agora contemporânea, é uma cidade linda mesmo. E eu gosto muito dessa coisa da memória, né? Então, por isso que eu faço o vídeo, pessoal, o vídeo porque a história, as cidades, ela tem um percurso, e a gente vive nesse percurso, e a gente faz intervenções, e aí a gente que trabalha com as artes, com a dança social, a gente tem a oportunidade de interferir até na história das pessoas. A dança tem esse poder na vida social, da relação com a cidade, da vida social. Eu acho isso muito bonito, né? Aí eu queria já começar com você, de uma coisa que a gente conversou, que já é uma memória sua, que você me falou, porque é muito curioso, como que o tango chegou em Recife, né? E aí você me contou que você teve uma certa influência da sua avó, que sua avó, seus parentes já escutavam tangos, e os tangos eram tangos brasileiros também. Né? Não sei se dá para ver aqui. Não sei se dá para ver, mas eu estou tomando aqui um chazinho com a foto da minha avó aqui na... Ah, que lindo! Dá para ver aqui. Ah, dá, agora deu. Dá para ver um pouquinho sua avó. Isso, agora dá, onde tem menos luz. Que bonito. Então, ela te influenciou no tango. Minha família, por parte de pai, que seria minha avó, né? Minha bisavó, ela é responsável por eu ser apaixonado por dança. E essa questão da minha paixão vem muito do sangue da família, parte de pai, a família Sobral. Por isso que eu falo Sobral sucesso. Porque a família, só para você ter ideia, essa mulher aqui que eu mostrei, ela teve 14 filhos. Nossa! 14 são as histórias das mulheres dessa geração, né? Sim. É. E uma mulher guerreira, que meu avô morreu muito cedo, e ela teve que criar esses 14 filhos, e todos muito bem criados e bem encaminhados na vida. E eu herdei um pouco da alegria da minha avó. Eu nunca vi minha avó triste, sempre com um sorriso no rosto. Eu já chegava dançando, balançando. Então, eu herdei muito essa coisa da minha avó, e ela está muito presente na minha dança, na minha carreira, na minha felicidade de viver com a dança. E é uma coisa muito bonita, não imagina o quanto. E é bastante emocionante para mim falar disso, porque eu convivi... A dança, ela já acontecia na sua família, já no ambiente familiar, então? Era bem comum já na sua história isso, entre a família? Como eu te falei, eu contrariei a família. Porque minha família é desse povo antigo que joga bola, não se aprende, nada se aprende, o cara nasce sabendo. Então, eles achavam que dançar era uma coisa que o cara nasce dançando bem, não tem como aprender, não tem como ensinar. E eu contrariei de todo mundo da família e disse: eu quero ser professor de dança, vou dar aula de dança, vou usar sapato alto, vou usar sapatilha. Eu contrariei toda a família. Olha aqui, ó. Enercina Moura, sabe quem é? Ela tá falando assim: vovó era pé de valsa. Minha prima, você falou tudo. Ela era uma energia de alegria total. E talvez minha prima não saiba, mas como antigamente, eu te falei, antigamente tinha os grêmios, que eram as empresas tinham seus clubes.
E meu pai saía muito e levava a família, né? A família para esse lugar para dançar. E a gente entrava muito novo, porque entrava com a família, com a avó, e eu dançava à noite. Começava de 5 horas e entrava pela noite com minha avó, e minha avó adorava dançar comigo. Nossa, E que eu aprendi legal. muita coisa com minha avó. Um dia desse eu vi o Carlinhos falando coisa parecida, eu disse, nossa, que identificação interessante, Carlinhos de Jesus, né? Porque é muito parecido com ele falando sobre, não do Grêmio, mas de que saía com os pais para ir ali dançar. E eu saí muito novo com meus pais, nesse sentido de ir para o clube, e chegava lá no clube, tinha dança, e eu dançava, não parava. Ganhava concurso lá com minha avó, era uma coisa de louco, uma coisa de louco. Que bonito isso, essa vivência da família, né? Que bonito Muito isso. bacana. Lembrança, minha avó morreu o ano passado, né? Faleceu. Ela estava com 90 e poucos anos, com várias coisas que já aconteceram na vida dela e aguentou o que pôde. Mas falo você que acho que ela morreu dançando e sorrindo. É impressionante, assim, mesmo sofrendo das dores da idade, do que estava acontecendo com ela, mas ela deixou a gente muito, muito forte, muito unida. A avó conseguiu, a gente consegue. Então, a gente está vivendo um momento hoje que a gente precisa, né, se reinventar. Então, nesse momento, eu me lembro muito da minha avó, de ser uma guerreira, de batalhadora, de conseguir as coisas. E que legal que é uma mulher, né? Porque a gente fala tudo que mulher hoje em dia. Que legal que é uma mulher que era mulher e homem na família, que comandou toda a família. E todo mundo hoje tem, como é que eu posso dizer, uma referência da minha avó como a pessoa que manda em todo mundo e que deixou ali tudo que eu quero que a família esteja, sorrindo, dançando, se divertindo, trabalhando. E ela deixou esse legado. É uma história muito boa. Que bonita essa memória, essa história. Na minha família, a gente sentava, ainda senta muitas vezes para contar histórias, né? As histórias da família. A gente adora perguntar. São essas coisas que deixam a gente... que dão sentido a tantas coisas dentro da gente, as nossas identidades, né? Acho muito bonito. E eu acho que isso tem a ver com a nossa formação pessoal. E eu acho que nós, assim, que trabalhamos com a dança, que tem esse trabalho, a gente também tem essa memória dentro das histórias, né? A gente produz trabalhos que interferem nas histórias das pessoas. A dança social ela faz isso, e também na cidade, né? Então, para mim, é muito curioso como começou essa história do tango aí, né? A gente conversou um pouquinho, você até falou que se existia um tango antes que se dançava aqui, nos bailes, e de repente, em algum momento, se começou a vir um outro tango, que era o tango de Buenos Aires, né? Onde começou as histórias. Se a gente for pensar, as escolas de dança de salão nem sempre existiram. Teve um momento que isso começou a acontecer, os professores, porque não se tinha tantos bailes mais. E aí as pessoas tinham que aprender nas escolas, né? Então foi essa geração nova que você faz parte, tanta gente faz parte. E você foi ajudando a construir essa história do salão, e dentro dela o tango bem específico aí em Recife. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência sua. Você escolhe, eu falei tanta coisa, você escolhe. Um dia desse, um amigo meu disse assim, faz uma relação das gafieras que você lembra, porque eu sou um dos profissionais mais antigos daqui de Recife. Não me orgulho disso não, tá? Coisa velha. Brincadeira. Mas, assim, mandou fazer uma relação de gafieiras ou de bares, de lugares. Quando eu fui fazer a relação, tinha em 150 lugares. Ele, quando pegou a lista assim, ele disse, nossa, tinha isso tudo? Isso tinha, e desses 150 sobreviveram aí umas 10 que vocês conhecem. Então, o povo pernambucano é um povo extremamente dançante, cultural. Recife e Pernambuco tem 14 danças que o Brasil não sabe. O Brasil sabe que tem... O Brasil sabe que tem caboclinho, o Brasil sabe que tem forró,
O Brasil sabe que tem cavalo marinho, eu não sei se sabe, mas cavalo marinho, o Brasil sabe que tem ciranda, o Brasil sabe que tem ciranda e uma infinidade que dão ramificações a esses agora, que eu não marquei aqui, mas tem 14. Um cara que pesquisa muito bem isso, e é muito conhecido no mundo, é o Antônio Carlos Nóbrega, e o Helder, que até você falou, o Helder também é voltado mais para essa cultura popular, né? Mas, assim, o Brasil é rico de várias culturas de dança. E Pernambuco tem essa infinidade de dança que vem do homem do homem rural, do interior, do corte de cana. Então, aquele povo que cortava cana. E aqui, Pernambuco tinha muitas usinas, tinha muito corte de cana, que hoje, com o tempo, foi diminuindo, as usinas foram fechando, as empresas foram fechando. E hoje tem muito poucas, quase nada. E é interessante você falar hoje que você teve convívio com essa geração do corte de cana, né? Você comentou. Né? Porque, por exemplo, quer dizer que não é uma coisa, não é uma coisa tão distante. Não é uma coisa que faz muito tempo isso. Não. É recente até. Eu morei aqui. Eu morei. Depois você pesquisa. Aqui tem um cara chamado Mestre Salustiano. O cara criou um instrumento parecido com violino, rabeca, que é a rabeca. E ele tocava nessa rabeca e hoje deixou isso para os filhos. Os filhos levam essa coisa da cultura popular, caboclinho, e eu morei perto dele. Convivi perto dessas pessoas, eu vivi muito cultura, eu vi muita dança, quadrilha. Então, meu início na dança foi quadrilha tradicional, quadrilha cultural, foi essa coisa do final de ano, do momento de julho, esse momento agora que a gente passou, São João, eu vivi muito esse momento na época lá, e cresci ali quando o mestre Salustiano não era nem conhecido, porque o mestre Salustiano, quando ele morreu, ele ficou famoso, sabe? O cara lutou geralmente pela cultura, e quando ele morreu, ele ficou famoso. Agora deixou o legado para os filhos aí. Tem 2 filhos deles que são espetaculares culturalmente, aqui falando de cultura nordestina. Interessante esse panorama que você está dando para gente, para quem está assistindo, porque olha como é bonito isso, né? As pessoas que elas são articuladoras da cultura, são as pessoas que estão desenvolvendo a cultura da dança, elas têm uma história profunda na história da vida delas, né? Que não é um chamado mesmo, não dá, é como se desde de algum tempo ali, aquilo você foi sendo gerado em outro útero, né? Em outro lugar, para isso também, para você gerar isso aonde você está. Então, por isso, de onde nasce essa paixão? Dessas experiências fundas que todas essas pessoas que hoje trabalham com a dança têm. É diferente da pessoa que ela vai que ela está na cultura de entretenimento para se divertir, né? E aquele que faz a cultura, né? Que produz a cultura. Para que essas pessoas se divirtam, né? Porque é amante, são personagens diferentes numa história, né? Eu acho isso, você contando, a gente vê isso claramente. Olha quantas era a sua vida desde sempre, a dança estava ali, né? Essas experiências estavam muito fortes. E tem coisa muito engraçada nisso, né? A gente falando assim, o que é que tem a ver com tango? Muito porque antigamente se tocava muito tango aqui. Meu pai escutava tango, como você falou, Nelson Gonçalves, Nubia Lafayette, Aracide Almeida, essas pessoas tudo cantavam tango antigamente, e eu conheço esses nomes por intermédio de vó e pai. E eu escutei muito isso por tabela. A palavra é essa, por tabela, né? Porque eles escutavam e eu tinha que escutar aquilo ali. Muito pequeno, eu tenho vai pegar aqueles fones antigos assim, escuta aí, era o domingo do meu pai escutar isso, e isso, Roberto Carlos também, isso tornou para mim, me deixou isso musical, apesar de ter o sangue de dançarino, mas eu acho que esse exercício
de você ouvir música, da ópera ao popular, você desenvolver a musicalidade natural, orgânica, espontânea. Depois eu fui aprender isso academicamente, nas escolas, mas isso já estava dentro de mim, de família, né? Muitas pessoas que estão aqui em Recife, que me conhecem há muito tempo, isso já é nato seu, isso já é uma coisa que você que está em você. Fala isso, me conhece. Que já flui, né? Já flui, né? Mas para chegar na técnica do tango que eu tenho hoje, que eu dou aula, eu tenho que estudar muito, né? É uma coisa que você falou, né? Que é a nossa pergunta aqui. Como que o tango chegou aí, né? E aí você falou também desse período de transição aí, dessa experiência que você teve com o tango, que foi muito bonita. E o interessante é que foi em Buenos Aires também, né? Uma experiência. Conta um pouco, porque pelo que eu escutei de você, você foi uma pessoa que enriqueceu muito essa história do tango aí em Recife. E a sua experiência foi muito genial o que você fez depois dessa experiência. Conta para o pessoal aí. Muita gente acha que eu sou um dos profissionais mais antigos de Recife, e falam isso, e que começou o tango. Não, eu comecei na dança, muito antigo, mas o tango veio depois, não foi uma coisa que começou ali no tango. Então, falam-se isso, mas eu lembro muito bem, eu vou falar alguns nomes aqui que talvez vocês não conheçam, mas foram nomes importantes, quem é de Recife conhece. O cara que dançou muito tango, mas ele não era do tango, e ele fazia coreografias, porque ele tinha formação de jazz, balé, então ele fazia muita coreografia, inclusive coreografias para bandas, e eu me lembro que lá na época, tinha uma música do Mastruz com Leite, que começava com tango, depois entrava no forró, e ele fazia um tango, que era o Roberto Espíndola, que é um cara que fez coreografia para Ivete Sangalo, é um coreógrafo maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar um pouco com ele. Roberto maravilhoso, eu não sei onde anda Roberto Espíndola, mas deve estar por aqui. Sérgio Rodrigues com Andréa de Carvalho, que foi as pessoas... Andréa de Carvalho que trouxe, não tem como não falar nisso, que trouxe a dança de salão. Eu acho que quem trouxe o tango foi a dança de salão. A dança de salão trouxe o tango para Recife. E Andréa de Carvalho trouxe, em uma época, a dança de salão para Recife, e veio com a Andréa de Carvalho e a Gafira de Cereal, também o Renato Feijó, que foi uma escola que se colocou-se, quando chegou aqui, se separou, fizeram uma escola de um lado e do outro, e também trabalhava o tango, e nessas escolas surgiram a divulgação do tango, e surgiu nomes como Sérgio Rodrigues, como Jailton, como Glaucio, como Keule Alves, como o próprio André, que já foi ramificação de outros professores que saiu daí, o André Felipe, que hoje é uma referência no tango hoje, junto comigo e outros também. O Luciano Oliveira, que também tem um trabalho. Mais ou menos em que época? Você sabe mais ou menos a década, pelo menos? Foi em 1900, isso quando eu comecei na dança, mesmo com profissional. Porque antes eu fui militar da aeronáutica, comecei dando aula dentro do quartel. É muito a ver com tango. Nossa, que é bem cara de quem é apaixonado por dança. Vai dar aula, nem imagina onde já se passou aí. Eu fui militar da aeronáutica e dei aula dentro da aeronáutica. Você conhece o soldado Sobral? Não, conhece o dançarino de Sobral? Todo mundo conhecia no quartel. Agora soldado... Então foi assim. Então eu dancei antes do quartel, dancei muito lambada, e o tango veio depois do quartel. E veio depois quando eu comecei assim, eu quero ser profissional de dança. Eu dancei mais ou menos 10 a 15 anos sem ser profissional de dança e sem pensar e sem querer ser. Era muito paixão. E quando eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser profissional, uma pessoa chegou para mim e disse: para você ser profissional de dança, você tem que saber tango. Sabe aquela facada que alguém dá em você? Aquele que alguém dá em você.
Desafio. Foi, me desafiou. E, não tem, e onde tem tango aqui, né? Você ficou... Não, exatamente. Essa cara que eu fiz. Essa cara que eu fiz na hora. Então, onde tem tango, o que eu faço? Nossa. Então, assim, eu fiquei... O desafio maior por não ter onde estudar perto, né? A gente que é de São Paulo não tem noção do que é isso. Já é difícil encontrar, mas imagine onde ainda. Eu acho que é o destino, sabe? É o destino. Uhum. Depois que passa esse tempo todo, a gente acha que é o destino, porque quando a gente vai catalogar a história, a gente vê que a gente foi levado àquilo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, até um dia que eu fui dar aula particular para uns alunos, que não tinha nada a ver com tango, era aula de forró. Eles pegaram uma sacola assim, que eles tinham ido a Buenos Aires, tinham comprado um monte de fita, achando que conseguiria aprender tango pelas fitas. E compraram volume 1, 2 de tango de Buenos Aires, era uma das fitas que é muito conhecida, que é a Glória e Eduardo, que até hoje estão vivos ainda, parece, e são conhecidos no mundo todo pelos filmes que fizeram e pelas histórias do tango, né? E eu peguei outros professores também, mas esse professor que eu lembro bem assim agora, e eu não tenho mais essas fitas, não me peça que eu não tenho. O VHS já foi há muito tempo. Então aí eu peguei essas fitas, rapaz. Então isso daí foi bem antes do ano 2000, né? Que não tinha YouTube. Eu peguei essas fitas. Foi tipo anos 90, mais ou menos. Eu comi essa fita, eu comi essas fitas. Então eu peguei essas fitas e trabalhei muito. Pelo desafio que fizeram nesse dia. Você tem que dançar tango para ser professor de dança. Então eu peguei essas fitas assim, com tanto gosto, 95 para 97, nessa data. Eu decidi preparar, e aí foi quando eu fiz uma parceria com a Fabiola Monterazzo, nessa época. Ela começou a fazer aula comigo e eu queria desenvolver tango, e comecei a colocar tango nela, trabalhar tango. E foi quando eu decidi, eu quero participar de um festival de dança, e o festival de dança, na época, era uma coisa muito grande aqui em Recife, era muito páreo com o festival de Joinville, na época. Não sabia, não. Quem comandava esse festival Joinville era o Shiro Dance, que eu chamo Shiro Dance por conta da loja dele, de dança. E ele promovia esse festival, era um japonês, e é um cara que deixou um legado aqui muito bacana, e é importante fazer essa homenagem. Ele morreu, um assalto, e a dança, depois dele, não foi mais o mesmo. A verdade é essa. Então, infelizmente, a gente teve essa perda muito, muito precoce lá no início da dança, mas ele deixou o legado, ele deixou como se fazia um festival, como se organizava, como reunia. E nesse período eu me preparei muito com a Fabiola para mostrar o tango, porque eu comecei a ver que eu tinha tudo a ver com quando eu comecei a estudar. O meu corpo reagia legal com o tango, mais do que com as outras danças. Eu só vou investir nisso. E você tem que olhar para a parceira também. Eu via que a minha parceira, ela conseguia assimilar mais o tango, embora eu gostasse de samba, embora eu gostasse de... E eu tinha aquela parceira para fazer trabalho, e eu tinha que pensar nisso também. Então eu comecei a trabalhar isso na Fabiola, que era o tango, e a gente acabou... A gente não era referência, era referência nessa época. A gente já vinha trabalhando tango, mas a referência era o Sérgio Rodrigues com o André, o Gustavo Regalado, o Marcos Canuto, e muita gente acha que era eu. Isso no tango ou nas outras danças? Referência? Isso no tango. Essas pessoas vinham fazendo coreografia. Não eram tango como eu me formei. Era mais tango, era tango show mesmo, para apresentação. Era o que existia aí, né? Era o que existia, era tango show. Não se tinha o baile de tango ainda, as pessoas não bailavam o tango social, né? Até vou só adiantar aqui, o Alberto perguntou onde tem tango aí, daqui a pouco a gente vai chegar nessa resposta, Alberto. Tem sim, tem milonga sim em Recife, sim. Daqui a pouco a gente responde. Tem, Alberto vai entender como é que funcionam as milongas. Então, assim, em 97, e o que me estimulou muito foi essas coisas. Em 97 eu ganhei
esse diploma de personalidade Nordeste. E eu digo que foi o Tanque que me deu, como profissional. 1997. Tá aqui guardado. Muita gente não viu isso ainda. Eu guardo. Que bonito! Tem que colocar na parede isso aí. E eu ganhei da mão do governador, que foi um governador muito bom na época, o Jarbas Vasconcelos. Que bonitinho, ai, que legal. Então, na época, ele foi um governador e prefeito que as pessoas gostaram muito, né? E eu ganhei da mão dele, dancei no Internacional, que é um clube lindo aqui, e tinha um salão nobre. Hoje está jogado, existe ainda o clube lá, mas não é a mesma coisa como era antigamente. Era o Internacional era o salão de gala, era nobre, um salão imenso, onde tinha os carnavais, era maravilhoso. E aí eu dancei naquele salão, e eu nem imaginava, e eu não fui para ganhar isso aqui, eu fui para dançar. E quando chegou lá, o governador, ele dança demais, tem que ganhar um negócio desse. Aí me deu, eu fiquei muito feliz. Que ótimo. Ele inventou um prêmio ali. Eu comprei na hora e me deu. Tá vendo? A dança, ela emociona mesmo, ela mexe com as pessoas, tem jeito. 1997 a 2003, aí eu me preparei para o festival e eu surpreendi, porque aí eu ganhei a seletiva aqui, em primeiro lugar, de academias, grandes academias. Eu era aquele peixinho pequeno, Sobralzinho, estava ainda, ninguém conhecia, e ali eu, com a coreografia, me botaram logo primeiro para me colocar logo para fora, e mais primeiro... Essa coreografia também era de tango, ou não? Era de outra dança? Foi a primeira e última que eu fiz na minha vida. Primeira coreografia e última que eu fiz na minha vida. Não, porque eu sou de improvisar, eu sou do improviso. Mas como era um festival e eu sabia que todo mundo tinha montado um trabalho, e também nessa época eu sabia que minha dama precisava estudar mais, ela estava aprendendo, e para dar confiança, eu trabalhei muito essa coreografia com ela, desenvolvi bastante para que eu, naquela hora, quem olhasse para mim, poxa, é um argentino dançando. Então, nossa, você tem vídeo dessa coreografia? Depois eu quero ver. Eu não tenho vídeo dessa coreografia, faz muito tempo. Agora, quem tiver aí, está assistindo, por favor. Essas coisas precisam ser preservadas, guardadas. Nem fotos eu tenho dessa coreografia. E ali as pessoas começaram a olhar para mim meio atravessado. Esse Sobral vai dar problema, no bom sentido, né? E não, mas assim, eu fui muito bem recebido pela dança nessa época, todo mundo me abraçou, não posso falar mal de ninguém, pelo contrário, porque eu acho que as pessoas, depois que vê que você tem um trabalho bom, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer tocar, todo mundo quer aprender com você. Então, depois disso, eu acho que eu mostrei naquela dança profissionalismo, que eu estava chegando, querendo ajudar, então isso foi muito bacana. E depois teve o campeonato, o primeiro campeonato. Pode falar. Eu queria, quando que você foi para Buenos Aires? Você já foi para campeonato lá ou você foi para estudar? Não, eu fui para estudar. Quando eu fui a Buenos Aires, eu já dançava tango. Não como agora, mas dançava. E achava que dançava também. Entendi isso. Então, eu achava que dançava, porque tem muitas coisas que quando você vai a Buenos Aires, mesmo aprendendo fita, ou mesmo argentino vindo aqui, porque teve argentino que veio para Pernambuco, teve a Margarete. Isso já, antes de você ir para Buenos Aires, fazer essa experiência lá, já tinha acontecido seminários de tango de outras pessoas aí ou não? Já? E quem foi? Quem foram daqui do Brasil ou de fora, você lembra? A Gafieira trouxe um argentino na época, eu não me lembro o nome, e acompanhando essa salão trouxe o Eric e a Geusa, que eram excelentes e é conhecido muito em São Paulo, e foi professor eu acho que da Margarete, ou eles se conheciam na época. Eu não tenho muito essa noção que deve conhecer mais a Margarete, mas eles deram muita aula aqui, e eles fizeram a formação da Renato Feijó aqui, desses profissionais que eu falei aqui, Gustavo Regalado, Luciana Cavalcante, que eu não falei ainda, Laís, muita gente fez aula na companhia do salão com eles. Eu fiz cursos na época, não aulas constantes, porque eles passaram mais ou menos um mês aqui fazendo um trabalho de tango, desenvolvendo na escola.
Você está falando o Eric, né? O Eric e a Geusa. E a Gafeira também trouxe argentinos para dar aula, sempre cursos específicos para desenvolver. Depois, né, muito depois, a Margarete veio com o Vitor Costa para Recife e vieram várias vezes, vieram no Campeonato de Dança de Salão, vieram no Festival de Dança, e aqui eles deram vários cursos e foi muito bom, porque o tango, quando eles vieram, como se o tango aqui tivesse mais amadurecido e conseguiu muita gente absorver isso, e aí surgiram muitas peças que começaram a trabalhar o tango também, como eu. Isso foi desenvolvendo, mas eu sempre, entre essas peças, eu sempre fui um cara em destaque, sempre estava... o tango é Sobral, o tango é Sobral, e sempre era para o meu lado, sempre caía a responsabilidade para mim. Eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? Não é a gente que escolhe, parece que o tango escolhe a gente. Não, e assim, confesso a você que... Que é bem isso, né? Confesso a você que hoje eu gosto disso, mas na época eu não gostava, porque eu achava que era um rótulo, e eu queria ser o cara que dançava todas as danças, não só tango. Entendi. Mas aí todo mundo ficou me rotulando, é Sobral, o cara do tango é Sobral, e ficou isso, eu não gostava, mas depois chegou uma hora que... Aí teve uma hora que você foi lá para Argentina e essa história começou a mudar, e aí mudou aí também, né? Conta um pouco, acho que essa experiência na Argentina, que até eu queria falar, né? Eu acho que o tango das cidades, né? Que hoje, nas cidades que tem milonga, que tem baile, tem influência portenha, né? Não tem como negar que a gente quer ser influenciado até. A gente chama lá de a fonte. Porque a experiência de Buenos Aires, ela é única, né? A gente tem aqui no Movida pessoas iniciantes, a gente está aí com o pessoal que já trabalhou com muito tango, já desenvolveu muito tango, a Virgínia está aí, o Júlio, e aí a gente vê que a gente tem essa ligação estreita, né? É importante, e aí quando acontece essa experiência em Buenos Aires, o nosso tango muda, e a gente vai trazendo essa consequência para onde a gente está. A gente pelo menos quer trazer, né? E eu acho que, pelo que eu ouvi de você naquele dia, foi essa experiência que você teve e que aconteceu aí. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco o que é uma experiência em Buenos Aires. O que você viu lá? Porque você estava numa cidade que era o tango era show, né? Era para coreografia. Teve algumas experiências aí, pessoas que deram seus seminários. Mas depois de tudo isso, você foi para Buenos Aires e o que foi esse choque cultural lá na cidade do tango? Primeiramente, eu não posso deixar de mostrar essa foto e dizer que se hoje eu sou quem sou no tango, e se hoje eu fui a Buenos Aires e aprendi o que eu aprendi, cheguei aonde cheguei, eu devo a essa pessoa que não está mais aqui nesse plano, mas eu acredito que um dia, que é a Ana Fabizac. A Ana Fabizac foi uma pessoa que viu em mim, assim, disse, você precisa ir para Buenos Aires. Você precisa desenvolver o que você sabe. Você precisa desenvolver esse talento que você tem aqui em Recife. E se você não for, você não vai desenvolver. Você gosta de tanto, você é apaixonado, você estuda tanto, você não foi a Buenos Aires. E ela colocou muito na minha cabeça. E eu fui em 2002, um tempinho lá, mais ou menos uns 15 a 18 dias. E eu não dormia. Não dormia. Não existia Básico. sono. Não existia sono para mim. Não existia sono. Aí um cara aquela não dormia, vida de... Até às 6 da manhã no Laviruta? Já tinha a Laviruta? Não sei. Tinha Laviruta nessa época. Era lá na Armênia? Era. Laviruta tinha. Era lá, né? Tem uma história do Laviruta. Eu cheguei no Laviruta e tinha um cara dançando lá. O cara ficava para lá e para cá. Eu cheguei de 8 horas para fazer aula, o cara ficou lá sozinho. E eu, na minha cabeça, o cara estava aprendendo para lá e para cá. Quando o cara começou a dançar, o cara deu um show e a turma disse, esse cara é profissional lá do Senhor Tango. Então, assim, muito interessante. Por essa experiência e de uma cantora que foi cantar
e rasgou a roupa em cima do palco, lá no Laviruto, rasgou a roupa, eu disse, vai ficar nua. E eu tive essa experiência de sentimento argentino, sabe, poder, que eu acho que o argentino tem, garra. Quando você vê uma partida de Brasil e Argentina, você vê isso no jogador. No jogador, cara, o jogador, ele entra, impressionante. Isso você vê. Essa é a diferença do brasileiro para o argentino. O brasileiro é criativo, é talentoso, ele é sobrar o sucesso, mas o argentino tem um borogodó. É político, né? O brasileiro é bem político. Diplomata. E ali em 2002, eu aprendi muito. Eu não dormia, eu não piscava o olho, porque se eu piscasse, eu não ia aprender. E quando eu voltei da Argentina, eu disse, o que é que eu vou fazer com esse material todo? Aí eu organizei um mês de curso para todos os profissionais gratuito. Muita gente veio fazer aula comigo. E o meu intuito era desenvolver o tango aqui em Recife. Meu pensamento era esse. Eu tenho que expandir isso aqui. Eu tenho que fazer os caras pensar que ele tem que dar aula de tango também. A minha cabeça era essa, porque eu penso sempre assim, quando tem mais gente fazendo a mesma coisa, esse movimento cresce. Quando só tem um, é muito difícil você propagar esse movimento. Então, eu pensava... eu acho que até aquela experiência, aquele tango envelhece. Você não tem com quem fazer esse laboratório. Trocar, aprofundar. Né? Aprofundar. Você fica dependente também de um lugar, né? De só um lugar onde se dança tango bem, né? E a gente precisa de ter isso perto, né? A melhor maneira de desenvolver isso era com professores de dança que tinham um corpo trabalhado, desenvolvido para dança. Era uma maneira de eu conseguir tirar conhecimentos do que eu queria ensinar. E eu aprendi uma coisa com minha família, minha avó, meu pai, que era, filho, quanto mais você ensinar, mais você aprende. Ô, Cláudio, aqui, ó, já estão zoando com você, viu? Adivinha quem? O Júlio. Júlio. Ele falou aqui. O que foi que ele falou? Eu vi umas fotos do Cláudio com a Margareth Candor e o Victor Costa. É Matusalém. Que coisa. Não, é engraçado. É engraçado que o Victor Costa deu uma aula aqui, ainda me lembro aqui, a aula está na minha cabeça, a aula dele. O Victor Costa é muito zen, né? Paz e amor, o Victor é muito... E Sobral é assim, ele é meio maluco, mas ele é assim também. Então, o Victor Costa. E a pegada de Recife não é essa. Entendi. A pegada de Recife não é essa. Mas eles se saíram muito bem. Mas o Victor Costa, naquela calma dele, primeira intenção, sente a dama, aquela coisa. Eu gosto de imitar as pessoas, né? Aquela influência que ele tem da dança contemporânea, né? De várias coisas, dos estudos agora, dele. O que Victor Costa e Margareth conquistou aqui foram nas apresentações. As apresentações que eles fizeram aqui foram muito que Recife gostava nessa época. Era muito show, muito apoteótico, muito... Margareth pulava, voava em cima dos braços de Victor, aquela coisa. Que lindo. Era maravilhoso, era lindo. Apagava o cigarro apagava o cigarro na ela me falou dessa coreografia. No outro dia aqui em Recife, todo mundo querendo apagar o cigarro na sola do sapato da sua dama. Um negócio de louco aqui. Ela tá rindo, eu acho. Mas como essas coisas, elas... Fala. Eu acho que essas referências... Ficção mesmo, né? Ficção mesmo. Que bonito isso. Pra gente é bom saber, né? Porque a gente tem um carinho com a Margareth, com o Victor aqui. E a gente... É uma grande comunidade, né? Então a gente faz essas trocas. Eles foram aí e ensinaram a experiência deles, né? O Jaime Arocha deixou muito ensinamento aqui também, né? O Jaime Arocha, ele foi um dos que veio primeiro pela gafieira. E ele deixou muito ensinamento do tango também, porque naquela época o Jaime tinha um tango, né, que era o tango que ele também desenvolve até hoje, é um tango muito particular da dança dele, e era muito forte. Eu acho que os tangueiros
fortíssimo, que era principalmente em apresentação, era a Margarete com o Vitor, o Jaime Arocha, o Jomar Mesquita dançava tango, mas era muito mais tango para teatro, tango show. Então, acho que a dança lá atrás teve uma referência muito de tango show. Depois isso foi se modificando, né? E em 2002, quando eu fui à Argentina, eu vim com esse pensamento. Eu digo, nossa, esse tango é um tango cenário, é um tango show. Eu preciso, para desenvolver o tango em Recife, colocar na cabeça quem dança tango, que tem que vender o tango de salão, o tango do abraço, o tango da caminhada, porque se a gente ficar ainda nesse tango show, a gente só vai ser show. A gente nunca vai fazer as pessoas dançarem tango ou fazer uma milonga. A minha cabeça voltou, e era muito difícil. Pensa, em 2002... O que é dançar tango? O que é esse tango que você viu lá? Que você queria trazer para cá? Cara, eu posso te contar a história assim. Quando eu entrei na primeira milonga lá, eu vi assim, aquele grupinho de chilenos entrar, grupinho de chineses, depois japoneses, italianos. Pensa, um nordestino, acaba aqui com meia macaxeira, que come macaxeira, cuscuz, inhame, batata. Num lugar desse, eu disse, eu estou na máfia e não sabia. Eu estou na máfia dessa coisa aqui. Aí, cara, eu não tive coragem de dançar, Eu fiquei sentado lá, observando, eu observei 3 a 4 horas, observando as pessoas levantarem, fazer assim com a cabeça, olhar um para o outro, chegar, dançar, conversa baixinho, a música bem baixinha. Eu não tinha essa cultura de entender que a música é baixinha, que você tem que ouvir, que você tem que abraçar, que tem a conexão, que tem que sentir. Eu não sabia de nada disso. Na minha cabeça era gancho, voleio, perna para cima, carão. A minha cabeça era essa, carão, em Mato Grosso. Então, tinha uma coisa... O Júlio está rindo. Então, tinha uma coisa que a gente fazia aqui que estava certo, mas é que era muito palco, muito teatro. Nada de salão. Girar o salão, né? Então, essas coisas que depois de tanto tempo, as pessoas começaram a se conscientizar que tem que ensinar o aluno agora a girar o salão, tem que ensinar o aluno a abraçar, tem que ensinar o aluno a caminhar, tem que ensinar o aluno a ouvir a música, a musicalidade, tem que ensinar o aluno a se permitir, se deixar. Então, são coisas que ali em 2002 eu vi, eu não sei nada de tango. Eu tenho que voltar e reconstruir o que eu penso sobre tango. Claro, que o que eu aprendi antes, não joguei fora. Eu só organizei as pastas dentro da minha história. Aí fui organizando, e eu acho que foi importante, porque eu voltei e dizendo, gente, a gente está fazendo a coisa errada, e eu era pior do que eu sou hoje. Eu era muito direto e reto. Tirano. Eu era muito tirano. Ó, tá errado isso aí. Era assim. Militar, né? Mas eu fazia isso muito. Depois eu ficava rindo comigo mesmo. Sobral. E aí, isso tá errado, não é assim. A gente tá ensinando errado, vamos fazer isso aqui. Não é ficar com essa conversinha com o professor, não. Era direto. E tinha uns que gostavam, e tinha outros que olhavam para mim com a cara assim. Quem entendeu o que eu estava falando, modificou seu tango e hoje está bem, está dançando um tango de salão. Depois de mim foi a Buenos Aires também. Eu quero beber da mesma água que Sobral bebeu. Eu acho que eu fui um dos primeiros aí. Depois o André foi um monte de vezes. Depois outros foram. Depois as alunas levaram os seus dançarinos para lá. Então, eu acho que eu abri a porta assim, para a consciência dos dançarinos daqui sobre o tango. Não fui o professor... da visão. Não foi o professor que ensinou a todo mundo. A visão das pessoas. A visão é assim, ó, funciona assim a coisa. E modificou. O cara pensou 2 vezes em fazer o tango show dele. Porque, na verdade, ele não diferenciava o que fazia. Eu danço tango. Às vezes ele dançava um tango até europeu, que ele nem sabia que era europeu. Ele não sabia que existe esse tango
Baoron, ele não sabia que existisse tango valsa, ele não sabia que existia o tango milonga, ele não sabia que existia o tango de salão, o tango cenário. Então, o Recife começou a aprender, porque, na verdade, quem veio não teve essa preocupação de dividir as coisas na cabeça de quem ia ensinar. É um erro que todos cometeram lá atrás, que hoje estão entendendo isso e estão procurando, de uma certa forma, corrigir hoje. Eu sempre acho que esse ensinamento que o tango deixou para mim, eu tenho discutido em rodas de dança de salão, para a dança de salão tomar um exemplo do tango, fazer divisões das suas nomenclaturas, criar nomenclaturas. O cara faz, já existe, mas não é uma coisa universal. O cara ensina um samba aqui, o outro ensina um samba no Ceará, e a coisa não anda, a coisa fica cada um fazendo o que. Você é uma professora que tem a sua maneira de ensinar, a sua filosofia, seu jeito de pensar. Mas a gente conversando, a gente pensa igual. O Júlio está no tango, tem outra cabeça, a Margarete, mas a gente, na hora de conversar o tango, a gente se entende. Eu acho que... Eu sou da dança de salão, e eu estou falando para a dança de salão que não faz tango. A dança de salão que não faz tango precisa chegar no tango e entender o tango, não aprender tango, entender como é que funciona a gestão do tango para trazer isso para a dança de salão. Não vamos entrar nessa história, mas só para você entender um pouco. Mas sabe que eu acho que isso acontece porque, não sei, se é impressão minha, né? Primeiro porque o tango, ele tem uma origem, né? E ele tem uma memória. Então, assim, em qualquer lugar do mundo que a gente for estudar tango, a gente vai falar sobre as orquestras, a gente vai ser apaixonada pelas orquestras, a gente vai falar de bailarinos argentinos, hoje a gente está assim, né? Então, a gente acaba... Tem toda uma arquitetura que foi construída organicamente dentro do tango que ajuda isso. E uma das coisas que mais contribui é o próprio baile, a cultura do baile, que é um baile próprio com os códigos do tango, né? E que meio que universaliza isso dentro da onde ele acontece, nas cidades onde ele acontece. Pelo menos a gente procura fazer com que isso aconteça, mesmo que não aqui em São Paulo, às vezes tem o tempo que acontece os cabeceios, tem o tempo que não acontece mais, mas assim, vem e vai, a gente sabe que existe isso, a gente quer isso, então a gente tem um lugar, né, da onde a gente se nutre, e a cultura, agora no século XX, em 2020, 2010, né, isso ficou mais forte por causa das redes sociais, da internet, mas de alguma maneira a cultura, essa experiência do baile, acho que ajuda muito essa gestão acontecer. Não sei se você me entende. Entendo completamente e entendo completamente. E o tango me tirou daqui de Recife, né? Ele me levou para Uberlândia através do tango. O Jaime chegou aqui, pediu para eu abrir o curso de professores. Eu não conheci o Jaime. Alguém disse, o Sobral, ele é fera no tango, e ele chegou para mim, disseram que você é bom no tango. Eu só dou minhas cacetadas. Brincadeira, né? Então, assim, eu dou aula de tango. Ele disse, dá para você abrir uma aula aqui dos professores? Tá, que horas? Ele chega de 9 horas. Eu cheguei, ele não chegou, né? Eu cheguei para dar aula, ele não chegou, os alunos estavam lá esperando. Peguei e comecei a aula. Quando ele chegou, estava todo mundo dançando, aí ele olhou para mim, gostei. Quando terminou a aula, ele fez, tem uma proposta para você. Aí eu gelei, né? Que proposta é essa? Ele disse, não, eu quero que você vá para Minas, fazer uma capacitação com os professores lá na área de tango. Aí eu fiquei assim, nossa, e eu estava bem aqui, estava ganhando bem, eu fui para ganhar menos, mas sabe o sonho de sair da sua terra, levar os conhecimentos, aprender com isso. Então, eu deixei as empresas que eu estava trabalhando e fui para Uberlândia. Eu pensei que eu ia passar 3 meses lá, acabei passando 2 anos lá. Então, eu fui para Luna Del Fuego. Eu fiz
Eu fiz 2 meses de trabalho lá, e quando eu comecei, as diretoras da escola fez, você começou um trabalho e a gente observa que esse trabalho que você começou não é um trabalho para 3 meses, não. Você quer fechar um contrato com a escola e continuar? Lógico. A Luciana está falando isso, ó. Hoje BA e os grandes dançarinos BH, né? E os grandes dançarinos que são de lá e moram nos Estados Unidos, na Europa, já participaram de vários festivais, congressos. Verdade. Não, pensei que ela estava falando do curso. Mas é isso mesmo. Maravilhoso. Eu acho que todos que você citou hoje no início da live, somos referência desse mesma história de ir para Buenos Aires e desenvolver o tango e trazer esse tango para o Brasil da melhor forma, coerente, consciente do que tem que fazer. E eu fui me moldando com o tempo, fui me melhorando cada vez, e também agradeço muitos profissionais, como eu falei aqui de Recife, que trocaram ideias, que também estudavam, viajavam. Caso da Luciana, não sei se é ela que está falando, a Luciana Cavalcante foi uma que me chamou para fazer um trabalho no diversos espaços para misturar o tango com o samba e trazer caminhos que o tango levou para o samba no espetáculo que ela estava promovendo. A gente passou quase 2 anos também fazendo esse trabalho, antes de eu ir para a Luna del Fuego, né? Então, eu acabei também trabalhando dentro da minha dança muitas coisas que eu não compreendia do lado contemporâneo do palco, que não era a minha área tanto. Eu aprendi muito essa parte com a Luciana, porque a gente começou a bolar um espetáculo, dançamos bastante nessa ideia de espetáculo de samba, que tinha um pouco lá de tango também. Dancei com ela, que era uma grande dançarina de tango, dancei com outras dançarinas, fora a Fabiola. E nessa viagem a Buenos Aires, depois eu fui novamente a Buenos Aires, eu fui no CITA, né? Foi quando eu fiz aula com o Tito Framboelli e a Juliana Sepúlveda. E nesse período eu aprendi umas coisas que hoje se usa muito, que é a tal do pendurar, da colgada, da volcada, de dançar fora do eixo. Isso também foram, eu acho que 2 momentos na minha vida da mudança de corpo dentro do tango, desenvolver mais uma visão mais contemporânea. Tive a oportunidade... O Tito, né, uma outra fase, um outro olhar sobre o tango, né? Você também teve essa experiência. Você passou por tudo. Vou ser sincero, não foi o melhor professor, mas quando você tem uma consciência e você percebe, ele é extremamente talentoso com ritmo, musicalidade, condução, essa questão de fora do eixo. Então, quando você tem uma inteligência, estar próximo dessas pessoas que são deuses do tango realmente, pessoas que criam, às vezes não tem a melhor didática, mas você assimila tanta coisa, estar junto dessas pessoas, que é uma coisa impressionante. Eu ganhei muito participar lá. Acho que depois eu vou até colocar um vídeo, pessoal, vou até colocar um vídeo do Tito aqui para vocês conhecerem. Tem algumas pessoas que não conhecem, vocês, conhece, né? O Tito da Margarete também. Vou tentar pôr esses vídeos aqui nessa conversa, os links. Quem quiser depois dar uma olhada. Naveira, e eu não tive a oportunidade de fazer aula com o Gustavo Naveira mesmo. Até tive no mesmo congresso, mas não fiz, não posso dizer que fiz. Mas fiz com o Tito, fiz com o filho. Não fiz com o pai, mas fiz com o filho. E o Tito seguiu muito Naveira. A forma de dançar é a forma que Naveira dança. Porém, quando você olha, você vê coisas diferentes, porque é a criatividade de cada dançarino. São diferentes dançando. Porém, se você prestar atenção, existe uma estrutura muito similar ali na forma de dançar. Então, foi um ensinamento... conexão. Acho que daqui a pouco ele volta. Tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Voltou? Então, assim, se você prestar atenção nos 2 dançarinos, tem uma coisa muito similar, porém, são diferentes por criatividade. Eu fiz aula com Rubens Vélez, fiz aula com nomes campeões mundiais, participei do Mundial, e uma coisa também que me alavancou foi eu ter
ter estado entre os 8 melhores no Oscar da Dança pelo tango em 2015 e 2016. Eu acho que isso fez as pessoas do Brasil me conhecer um pouco, o meu trabalho, começar a prestar atenção também. Então, foi nesse período, quando eu participei também do evento da Margarete, que é a preliminar de São Paulo, aí eu já participei não com a Fabíola, mas com a Michele. Então, são eventos como esse que você vai... Eu nunca fui dançarino de pensar em ganhar. Eu participei de competição, sempre no intuito de aprender. Ganhar, para mim, é sempre consequência. Mas eu acho que a experiência da competição também já tive, também trabalhei na produção e também já participei. É uma experiência. A competição, ela faz você estudar, né? Então você vai se aperfeiçoar e você vai ter a experiência de pessoas com alto nível de tango. Então você aprende muito. Você é muito rico. Não importa, eu recomendo às pessoas, não importa o nível de tango que você tenha, faça a experiência da competição, porque o seu tango vai para outro degrau. Não tem como não ir. É uma experiência, é diferente de você participar de um congresso. Você está indo lá para estudar. Uma competição é outra história, então ela é interessante essa experiência, porque o seu tango ele vai evoluir, não tem jeito, sua experiência e tudo mais, porque você vai se dedicar. É uma experiência única, eu recomendo, né? Eu acho que ela pode ser exaustiva, né? Porque é um estressinho, mas é inesquecível. Principalmente tango de salão, né? O cara faz assim, tango de salão é mais fácil do que... Eu já escutei isso muito, por isso que eu estou falando. Tango de salão é mais fácil do que tango show, né? Eu acho mais fácil dançar só no palco. Dançar numa ronda tem que ter muita técnica. Eu dancei agora nesse Mundial, ano retrasado, e teve uma hora na ronda que os dois dançarinos, o da frente me fechou e o de trás me fechou. Eu fiquei com um espaço reduzido danado, tive que rodar na ronda. Então, são situações que você não está esperando. Uma coreografia, você se prepara, você sabe o que vai fazer. Em uma competição de tango de salão, ela mexe demais com o que você pensa naquele momento. Inclusive, porque tem a ronda, tem... Isso me encanta demais. Você não sabe quais as músicas vão tocar. Não sabe quais as músicas. Quem vai estar na ronda com você, se a pessoa vai seguir direitinho, se ela vai atrasar. Enfim, é tudo, mas é muito, muito bom. Deixa eu te passar aqui, ó. A Luciana, não é a Luciana Cavalcante que você falou, é a Luciana Sardinha, lá de BH. Ela falou assim... foi ela. Ela perguntou que Oscar é esse que você está falando? Que evento foi esse? O Oscar do Tango, 2015? O evento do Gleidson, acho que é o Gleidson Silva, né? Gleidson. Foi aonde? Foi em São Paulo, né? Ele é de São Paulo. Eu fiquei entre os 8. Inclusive, teve um ano que a Gisele Andrade e o Roberto Pereira também ficaram junto comigo. Ficou 2 de Recife. E teve um ano que eu fiquei sozinho. Eu não fui para o evento. Mas eu estava concorrendo lá na categoria. E que eu acredito que quem ganhou na época foi o... Esqueci o nome dele agora, meu Deus. É porque tanta gente. Tô ficando velho. Mas eu esqueci agora. É o Fortezinho, que ganhou na preliminar lá, nos tango cenário. Puxa, ele vai me matar. Rafael. O Martim? Sim, o Rafael. O Rafael que dançava com a Pipinelli, depois que separaram, né? Então o Rafael que ganhou a preliminar e ele ficou em primeiro lugar nessa época também. Ele estava também nessa época, ele estava voando realmente, estava dançando. O Rafael dançando. Porque tem esse momento, né? Eu acho que meu momento, esse período de 2003 até 2011, eu estava realmente bem. Eu me sentia muito bem. Embora 2015 as pessoas começaram a me enxergar. 2014 começaram, pô, a gente tem um Sobral aí. Aí fui pro CBT. Aí lá no CBT também as pessoas começaram a me conhecer.
foram acontecendo. São anos, né? As coisas não acontecem. A gente vai semeando, vai crescendo, né? E vai dando os seus frutos. Na carreira é assim, e nessa carreira da dança. Eu não posso esquecer assim. Também, senão ele vai terminar, isso não esqueço. Eu investimento. Participei da Bienal lá do Fabiano Silveira, em 2011, com a competição que existia, que era muito famosa na época. Ele não faz mais a competição, mas a competição é muito legal. Era muito legal, né? Porque não existe mais, né? E esses eventos são muito bacanas, que eles difundem o tango no Brasil. E eu espero que, depois disso tudo, esses eventos não se acabem e continuem, assim como o tango altruísta, que eu estou aí em BH participando também. Por isso que a Luciana falou, eu não vou esquecer também. Então, a gente está participando do altruísta em BH, que são aulas online, quem quiser se inscrever. Também vou dar umas aulinhas desse tango altruísta, gente. Logo a gente fala um pouquinho. Deixa eu te perguntar, então, agora tem algumas perguntinhas aqui. E agora a cultura tangueira? Tem milongas aí? Estão perguntando aqui, né? Porque quando a gente for para Recife, a gente quer saber onde são os bailes. Eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer uma milonga de verdade. Milonga de verdade é só tango. Porque existia bailes de dança de salão que colocavam tango. Sempre os professores tinham medo de colocar só tango no baile para assustar os alunos, essas coisas. E eu acabei de falar, preciso fazer uma milonga só de tango. E eu fiz lá atrás, chamava Recife Tango. E eu fiz... Isso quando foi, mais ou menos? 2005, acho, 2006. 2005. Gente, então desde 2005 já tem bailes de tango, só de tango. Agora, André de Carvalho fez bailinhos de tango na época, misturado com dança de salão. O próprio Renato fez bailinhos de tango misturado com dança de salão, porque era o atrativo para as escolas, que não era uma coisa específica. Como o evento que eu estava fazendo era específico de tango, e eu estava querendo dar esse tiro da milonga, né, como era em Buenos Aires, também as pessoas vieram conhecer tanda, né, as divisões, as tandas, depois de acho que 6 anos atrás, aí, o pessoal veio conhecer. Muito pouco tempo, né, para quem vem trabalhando tanga há tanto tempo. Então, o pessoal começa... Se você perguntar o que é tanga, para muita gente em Recife, tem gente que não sabe o que é, né? Então, tandas, normalmente, são 4 tangos, normalmente com o mesmo estilo, depois tem uma cortinazinha que é 15 segundos de uma música para depois entrar outra tanda. Tem milongas que são 3 tangos, né? Então, é isso aí, resumindo, mas vai estudar, procura saber o que é isso. Senão a gente se perde aqui. Então, assim, e hoje, quais são as milongas que tem aí? Se alguém quiser ir para Recife, tem milongas ou tem práticas aí? Aqui já chegou a ter 3 milongas por mês, já chegou a ter. Hoje não tem. Tem 2 milongas que acontecem, que é o Dom Tango e o La Milonguita. São milongas pequenas, em lugares pequenos, onde agrada a comunidade do tango, professores e dançarinos que fazem aula em Recife. Então, a comunidade hoje, ela não está grande, a comunidade tango, é uma comunidade pequena, tem aí, vamos dizer, 150 dançarinos de tango no máximo, é pequeno para Recife, eu acho. Porém, dá para se fazer um baile legal de tango, as pessoas são apaixonadas que estão nesse grupo aí, são uma mistura de professores, dançarinos e dançarinas, e muito desse público que dança tango é muito público mais maduro, de 30 anos para cima, não existe muito jovem dançando tango, a verdade é essa. Até houve uma pergunta sobre isso hoje, porque não existe muitos jovens no tango aqui. Achei interessante essa pergunta numa live aí. Então, assim, o público é esse, o público do tango. Tem o Dom Tango, que eu acho que é uma milonga bem interessante, porque ela é aberta, ela é mais aberta. A milonguita, você tem que pegar uma ficha para você participar, porque tem um limite de pessoas. E tem o Dom Tango. Interessante.
tem um limite de pessoas. Deve ser reduzido, né? Sim. Então, aí tem um limite. Mas essas milongas são muito gostosas. Por isso que ela é milonguita, porque ela é pequena. Quero ir. O Dom Tango, quem faz aqui é o José, com a Lígia, na academia do André, que é o André Felipe também, que são pessoas que levantam a bandeira do tango aqui em Recife. O Júnior, ele é muito recente no tango, ele é filho de André, filho de Cláudio Sobral, é um cara que é apaixonado, e ele criou o Dom Tango, uma maneira dele desenvolver o nome dele no tango, e ele também é DJ, então ele desenvolve um trabalho muito bacana. Ele não é professor, ele é um organizador da milonga. Ele dá aula. Ele dá aula. Mas o que eu quero dizer, ele encontrou nessa maneira de fazer a milonga uma maneira de trabalhar a aula dele também. Porque, assim, é mais difícil para um profissional hoje começar uma carreira de tango em Recife. Eu quero trabalhar com tango hoje. Então, para você mostrar o seu trabalho, você precisa realmente criar algo diferente. E ele criou o Dom Tango, junto com o André, e ele sabia que Recife precisava de uma milonga, então ele veio estudando isso, viajou também, é um cara que viaja, um cara que estuda, participa das bienais. É um cara legal para conversar sobre tango, porque ele estuda realmente, gosta de música, e o André deu essa oportunidade para ele, a milonguita, a La Milonguita, né? La Milonguita foi uma ideia minha com um apaixonado do tango, que era uma casa de um aluno de tango aqui, e depois eu não consegui levar essa ideia para frente por conta de outros eventos que eu estava fazendo, eu passei essa ideia para o André e para o Ed, e eles continuaram, e hoje continua o La Milonguita com o André e outra pessoa que comprou o espaço lá. O tango não morreu, a La Milonguita ainda existe. Então, a Rosângela com o André mantém a La Milonguita viva. Então, existe duas milongas em Recife, né? Eu faço um evento. Aí, gente, tem milonga em Recife, hein? Eu tenho uma perguntinha para fazer para você aqui das pessoas. Não sei se aí já dá para ter um tango na rua, será que dá? O Edson de Florianópolis, né? Eles têm também lá, chama Milonga na Praça. E aí essa é a pergunta dele. Cláudia, eu gostaria de saber sua opinião sobre os encontros para práticas de tango em locais públicos e gratuitos e sua relação com os profissionais. Bom, acho que é isso, né? Existe essa, porque o tango na rua, o tango na milonga são eventos em lugares públicos gratuitos, acaba sendo é um acontecimento diferente dentro do tango, dentro da cidade, né? O que você acha dessa... Eu crio muita, aqui em Recife, eu crio muita ideia que eu vejo e acabo botando nome, crio coisas que eu vejo e acabo criando. Muitas vezes as pessoas já, mas não levam à frente porque você depende de patrocínio, você depende de apoio, você depende de muitas coisas para você manter seu projeto. Até porque, por exemplo, aqui em São Paulo é simples fazer um tango na rua, porque a gente tem uma lei que protege a gente, o artista de rua. Lá em Florianópolis, por exemplo, eles têm que ir atrás de várias documentações para poder fazer, enfim. Santos, que já é perto, já é diferente também. Então, assim, depende muito dessa relação com o espaço público das cidades. Cada cidade tem suas leis próprias, né? Exatamente. Aqui eu fiz um projeto chamado Movimentango, que era na praia de Boa Viagem, lugar maravilhoso ali, quiosque, recuado, colocava um linóleo quadriculado, música da melhor qualidade. Eu acho que quem está aí assistindo agora sabe e me cobram que eu faça novamente. Só que a prefeitura daqui, desculpa, embargou meu projeto. Fiz de tudo, disseram que eu estava poluindo a praia de Boa Viagem. Então, assim, eu fiz de tudo, paguei o projeto, fui na prefeitura, mas eles queriam que eu fizesse em outro lugar, e esse lugar ele não dava condições para eu levar o público do tango. Então, eu não quis fazer. Mas era um lugar que dava para ser feito tranquilamente. Então, eu fiz 8 eventos desses na praia, e foi o maior sucesso. Depois, eu comecei a fazer no shopping aqui em Olinda. Levei esse projeto para vários shoppings, mas uma dificuldade tremenda de aprovar o projeto.
E esse projeto lota, eu tenho vídeos, eu tenho fotos. Se você ver, é lindo. Manda pra gente essas fotos, eu quero publicar na página. Manda. O projeto é lindo. E a ideia do projeto era a seguinte: toda vez que existia um movimento tango, uma escola ia levar o tango da sua escola. Ia levar o DJ, ia levar o tango da sua escola, ia divulgar a sua escola ali, junto com as outras escolas. A ideia principal era essa. Uma coisa que eu tive junto com a Michelle de fazer dessa forma, e uma maneira de difundir o tango, né? De vender o tango. Fiz também uma coisa chamada Casa do Tango. Eu faço esse projeto anual. É uma casa que tem aqui, e a gente parou um pouco também por conta dessas coisas que acontecem, de planejar, porque assim, não vou planejar nada sem ter uma convicção exata de volta, né? Muita gente aí tem muita fé, não, eu vou fazer, eu gosto de fazer as coisas com o pé no chão, tá certo? Vamos fazer, para não criar intenções na cabeça do povo, sonhos que depois eu não concretizo. Então, assim, mas tem esse projeto que pretende... É que é assim, né? A gente tem o tango na rua, a gente até tem uma certa facilidade aqui, mas para as pessoas entenderem que não é só fazer o baile, né? A produção disso, por mais simples que seja a ação, tem uma produção atrás, dá trabalho, e aí nessa história cada cidade tem os seus trâmites ali, né? Cláudio, a gente já está chegando no horário, a gente daqui a pouquinho vai dar uma encerrada, e eu queria só fazer umas perguntinhas para você responder rapidinho, assim, tá bom? Sobre a cultura tangueira mesmo, assim, né? Por que você escolheu o tango, né? O que te levou a se apaixonar pelo tango? Essa é uma pergunta. A primeira. Você responde... vou fazer algumas perguntas, assim, rapidamente, para você responder rapidamente, só como curiosidade para as pessoas. Eu sou apaixonado por uma coisa chamada música espanhola. Eu dancei flamenco, e eu não continuei no flamenco porque eu torci pé jogando vôlei, que eu fui jogador de vôlei também, e eu não consegui continuar, o Flamengo. E parei o Flamengo. Eu fazia artes marciais também, parei artes marciais, Kung Fu, tudo que... Eu gostava de Kung Fu porque tinha a ver com Tai Chi, movimentos, essas coisas. Então, eu parei quando entrei na dança, porque era um movimento que tinha que taconear muito, e eu sempre fui um cara muito energia, né? Essa coisa da energia, do sentimento. Você não vai dançar flamenco pisando como... Você vai pisar, você vai fazer. Aí teve um dia que eu dancei um flamenco, eu saí do palco, tinha dançado muito, mancando. Alguém teve que me segurar, porque meu tornozelo, aí eu disse, eu parei ali. E eu sempre fui apaixonado por música espanhola. E tudo a ver, porque a Andalúzia, tango, né, a servilhana, todas essas coisas que deu ramificação ao tango. E tinha essa pessoa que disse para mim que eu tinha que dançar tango para dar aula de dança de salão. E quando eu comecei a escutar tango mesmo, tem uma coisa no tango, que é o violino, que ele me transforma, ele mexe com a minha alma, a música é muito profunda. Então, eu gosto de música, qualquer tipo de música, mas o tango, ele tem uma coisa, acredito eu, que por conta dessas histórias, de tudo que ele carrega na construção dele, talvez me passe muito. Eu tenho uma sensibilidade espiritual nessas coisas, que é inexplicável, coisas que é difícil de explicar. Mas acredito que isso foi, como você falou, o tango escolheu, não eu escolhi o tango. E foi me levando a isso. Isso acontece com outros ritmos também, mas o tango me passa essa fortaleza, sabe? Me deixa muito forte quando danço, me leva para essa atmosfera, me faz entrar numa máquina do tempo, voltar, sabe? De volta para o futuro, para frente, para trás. Então, é uma loucura. É isso. Eu tenho mais umas perguntas nesse sentido da cultura. Você falou bastante, já teve várias falas suas, né? Sobre o baile, a milonga, né? Que a gente tem muito que aprender, ou a milonga, ela tem muito que ensinar o baile, né?
você fala isso? O que você admira? Porque a gente chama de cultura tangueira. A cultura do tango é a milonga. É o grande acontecimento, né? Tirando do tango show, né? Tudo que a gente estuda é para ir a essa cultura, né? O que te encanta nesse baile que você admira? Quando eu fui a Buenos Aires, eu parei, como eu falei, para olhar as pessoas dançarem, e uma coisa que não acontece muito no Brasil é o cara abraça a dama e ele entra ali no transe de abraço e sentimento, e você que tem o olhar que outros não têm, se você tiver um olhar de tangueiro, você vai ver o cara fazendo vários passos. Você vai ver o cara fazendo vários passos parado, sem fazer nada. Só vê. É ótimo, porque é isso. Só vê quem é tangueiro. Quem não é tangueiro e não vê isso, não é tangueiro, tá certo? Então, quem olha, aí a pessoa que olha diz, mas ele tá parado. Eu disse, não, ele tá dançando. Aí a pessoa que olha diz, mas tá parado, ele tá dançando. Não viu não ele subir, flutuar e descer? Não viu não ele flutuar e ir lá para frente e voltar? Então, assim, é isso que eu vejo em quem dança o tango. Agora, para você explicar isso para uma pessoa normal é muito difícil. É muito difícil. Então, o tango sempre foi isso para mim. Vou te dar um exemplo. Eu fui com uma aluna minha. Ela é a dança do silêncio, né? A dança do silêncio. O tango é a dança do silêncio, da pausa. Da pausa, ondulações sem ver ondulações. Flutuar sem flutuar. Então, essa definição... Porque o próprio abraço já é uma dança, né? O abraçar já é a dança. Só enxerga quem é tangueiro. E eu fui com uma aluna minha 2 meses de aula, bichinha. Aí eu não tinha ensinado isso para ela. Aí comecei a dançar na milonga, aí dava essas paradas com ela. Aí ela olhava para mim e dizia, dança! Eu disse, mas eu estou dançando. Aí, que dança é essa? Ela falava, não, dança, depois eu explico. Aí sentava na mesa, mas Cláudio não entendia aquilo. Você parava, a gente que dança entende muito bem isso, né? Mas talvez ela não chegou num nível para evoluir esse ponto naquela época. Hoje ela entende, hoje ela dança, ela sabe exatamente o que eu estou falando. Mas naquela época, ela até fala, quando conversa comigo, ela diz, mas era muito engraçado, porque você dava essas paradas de sentimento e a gente não se entendia. Entrando nesse assunto, eu queria pontuar, porque isso, para quem é do salão, é um hábito do milongueiro. A gente gosta muito de assistir a pista. A gente gosta muito de ficar um tempão sem dançar. Nem precisa... Sim. A gente gosta de dançar bastante, mas também a gente gosta de ir para ficar olhando. O que é isso? E é difícil, às vezes, entender esse ritmo do milongueiro, para quem não é milongueiro. Explica um pouco isso. O que é isso? Você faz isso também? Direto. Um milongueiro um milongueiro, o tangueiro, ele é um bailarino, um dançarino, uma pessoa que dança diferenciado. Ele faz uma análise de requisito de tudo que está acontecendo no interior da milonga. Então ele percebe, ele sente. Quando as pessoas dão aquela parada, que começam a conversar, que voltam a dançar, se você é observadora, você percebe que é como se fosse o efeito dominó, caindo um após o outro. E a dança começa um após o outro, isso de uma forma tão natural, parece que todo mundo coreografou, parece que todo mundo se conectou para esse sentimento. Quem não está nesse sentimento não é tangueiro, você percebe logo, ixi, aquele ali não é tangueiro. Ou não aprendeu ainda, ou não entendeu o que é o tango ainda. Mas quem é tangueiro consegue perceber isso e entrar. E aí, cara, é uma paixão sem volta. Você entrou, você não sai mais. Você é um vício que você diz, eu necessito bailar tango, eu necessito
dançar, eu necessito tango. Então, se o professor consegue esse conceito nele, ele consegue ter alunos, ele consegue conquistar os alunos, ele consegue fazer tangueiros, multiplicar os pães do tango, ele consegue vender o tango da forma correta. Um dia desse eu estava numa palestra e alguém foi falar sobre tango aí falou, porque brasileiro tem o seu próprio tango. E aí eu disse, calma, não fale isso, pelo amor de Deus. Isso vai complicar a sua vida. Vai complicar a sua vida. Não fale que o brasileiro tem que ter o seu próprio tango. Não fale isso, pelo amor de Deus. Fale que você gosta de criar, de fazer um tango no palco diferente, mas no baile o tango ele é único, ele é conexão, ele é caminhada. Se você vender uma coisa e a pessoa for lá no baile, na milonga, e ver outra, ela vai dizer, eu aprendi tudo errado, não é isso que eu quero aprender, eu quero dançar ali. E você tem isso na competição, no Mundial, quando eles fazem aquela milonga ao ar livre ali, aberta para todo mundo. A milonga é o dia todo, começa de 10 horas da manhã, só termina de 10 horas da noite. E entra um, entra outro, e a milonga nunca para, entra professor, e tem gente que fica ali de 10 à meia-noite ali dançando, 10 a 10 horas da noite dançando. Então, e ali você tem ali alemão, você tem chinês, você tem árabe, você tem judeu, você tem gente de toda... E você se comunica. Eu aprendi que eu sabia falar alemão, eu aprendi que eu sabia falar chinês. Só contando. Ela é uma linguagem universal. Que lindo. Porque todos têm essa experiência, né? Esse costume, esse hábito, essa vida, esse baile dentro de si, essa busca. É isso que o tango nos reúne por causa disso, né? Bom, Cláudia, a gente tem que terminar agora essa live. Tá muito boa a conversa. Eu te agradeço. Foi muito bom conhecer essa perspectiva aí da construção do tango de Recife, né? Que cada cidade vai ter os seus desafios, né? Tão distante de São Paulo, tão quente aí, né? São pessoas que convivem muito perto da água, do mar, do rio, né? Então Toda vez eu pego um jegue e vou aí dançar tango. Eu pego um jegue aqui e vou dançar tango aí. Isso. Aí Júlio tira a onda da minha cara, Júlio. Júlio, tá ouvindo aí? Fica tirando onda. Mas Sobral, tu viesse de jegue. Eu imagino vocês dois juntos, o que não sai, meu Deus. Mas é isso, quero agradecer as pessoas que ficaram até agora aqui, né? Eu vou dar uma lida nos comentários, responder para vocês. Tem bastante coisa para você aí também, Cláudio. Tem alunos seus, tem acho que familiares também seu aí, então tudo aí, o povo. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo aí. E eu queria que você, então, para a gente encerrar, desse suas palavras finais aí para o nosso público. Primeiramente, agradecer novamente a você, agradecer a todos os tangueiros do Brasil, principalmente que eu me senti muito bem recebido em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Floripa, nos lugares que acontece o tango, em Fortaleza, né, na Bahia. Eu tenho muitos amigos nesses lugares que o tango me deu um carinho muito grande por essas pessoas. Estou conseguindo conquistar mais amigos, assim como a Valéria, como outros também. E eu acho que isso é muito importante, principalmente num momento como esse que a gente vive, de tantas coisas que a gente pode se falar assim ruim, e a gente, no meio disso tudo, a gente consegue ver algo de bom para a gente sobreviver e para a gente viver bem e sorrir, né? Então, nesse momento, todo mundo aqui na live, daqui a pouco na outra live, amanhã na live, e a gente vai vivendo de live. E eu acho que a gente sempre se reinventa, nunca morrem as coisas, a gente sempre reinventa. Se você tiver, esse é o recado que eu dou, porque eu acho que faz parte. A gente viu essa semana escolas famosas de tango fechar, então entenda o seguinte, se tiver que fechar, feche, e tenha certeza que você vai reabrir novamente lá na frente. Mas faça o que for certo, faça o que for melhor para a sua vida. Muitas vezes a gente não se sente feliz porque a gente coloca um objetivo aqui.
Só que esse objetivo aparece várias situações para a gente não chegar agora nesse objetivo. A gente precisa fazer outros caminhos para chegar nesse objetivo. Então, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com qualquer pessoa. Eu espero que não, porque isso é doloroso. Se não estiver preparado, dói. Mas depois a gente observa que tudo aquilo que a gente passou foi muito bacana, porque a gente lutou e venceu, e chegou à vitória no final. Por isso que eu falo essa palavra, Sobral sucesso, porque ela me move muito todo dia a fazer o bem, a ser ético na minha profissão, a ser feliz naquilo que eu faço e conquistar cada dia mais o meu espaço sem pisar nas outras pessoas, sem precisar, pelo contrário, levantar as outras pessoas. Então pense nisso sempre que você quiser conquistar algo na sua vida. Eu acho que a união faz a força, juntos somos mais fortes. E sinta o meu abraço carinhoso, tangueiro, da maior paixão que você imaginar do mundo, que você está pensando, é mais do que isso. Tá? Obrigado, Valéria, por essa oportunidade. Feliz, tá? Eu que agradeço, viu? Estar aqui contribuindo, compartilhando a sua experiência tão rica com a gente. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. E a gente vai indo, pessoal. Sexta-feira tem mais. E vai falar sobre tango, sobre essa paixão, o que nos deixa apaixonado aí pelo tango. Até então, sexta que vem, pessoal. Obrigada, Cláudia.